Crente, você é sincero? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho 3 perguntas e quero ver se você tem coragem de respondê-las com sinceridade. O meu nome é Edu e vamos para o vídeo. Pessoal, sejam bem-vindos. Fique à vontade para comentar e dar sua opinião sobre o assunto do vídeo de hoje. Nosso canal é simples, mas eu procuro sempre fazer o melhor. E isso dá trabalho. Selecionar temas, gravar vídeos, editar e subir no YouTube consome tempo e dedicação, pessoal. Se você gosta do canal e gosta dos vídeos apresentados aqui, retribua com seu like. É de graça, fácil e é rápido. Seu like é importante para dar incentivo e apoio para que eu possa continuar com o canal. Conto com você. Então vamos lá. 3 perguntas polêmicas para os crentes sinceros. Você é crente e se considera sincero? Porque o crente tem que seguir uma doutrina de ser uma pessoa correta, uma pessoa autêntica, uma pessoa sincera. Então, se você é crente, você se considera crente, automaticamente você tem que ser sincero. Então, eu tenho 3 perguntas polêmicas para você, crente, responder com sinceridade. Está preparado? Então vamos lá. Primeira pergunta: você já viu algum milagre? Sim ou não? Eu não falo aqui de milagre que você ouviu relatos, ouviu testemunho, ouviu pela televisão. Não, estou falando disso não. A minha pergunta é: se você já viu algum milagre acontecer na sua frente, você viu com os próprios olhos ali, você estava presente no momento em que o milagre aconteceu ali. Você estava perto, você viu, você testemunhou. Você não ouviu falar de milagre ou ouviu o relato de outras pessoas. Não, você viu ali aconteceu. Sim ou não? Se a sua resposta for sim, eu quero te dizer o seguinte: seja sincero, crente. Pare de maquiar a realidade. Analise a realidade. Se você viu, por que a maioria das pessoas não vê? Só ouvem falar, ouvem dizer. A maioria esmagadora das vezes, as pessoas, os milagres, as pessoas ouvem falar. Ah, houve tal milagre. Ah, fulano foi curado. Ouvem falar, mas testemunhar é difícil. Testemunhar o ocorrido na hora, no momento ali, é difícil. Mas por que as pessoas falam que ocorreu o milagre, que foi curada, que o milagre aconteceu na vida dela? Por que os crentes falam dessa maneira? Porque eles querem crer, é a fé. Para eles ver acontecer, para o milagre acontecer na vida deles, eles têm que crer primeiro. Então eles têm que acreditar que o milagre vai acontecer para o milagre se tornar de fato realidade. Que na verdade isso nunca acontece, né? Mas eles ficam ali se enganando na mente. No fundo sabem que não ocorreu milagre, que infelizmente não foi curado, mas ficam ali se enganando, falando que foi curado, dando testemunho que foi curado, na esperança desse milagre acontecer. É aquela famigerada frase, né? Tome posse da sua bênção. Então você já disse que aconteceu, mas na verdade não aconteceu. E nunca acontece. Então, não faça isso com o seu intelecto. Você é uma pessoa inteligente, dotada do discernimento. Não faça essa covardia com a sua mente. Use a razão. Seja sincero com você mesmo, consigo mesmo. Relate aquilo que aconteceu. Se não aconteceu, não aconteceu. Se realmente aconteceu, então foi um milagre. Agora, na maioria esmagadora das vezes, porque eu nunca vi, né? Eu só ouvi falar. Agora, eu nunca presenciei um milagre. Olha que eu já tive em locais, em hospitais, com amigos, parentes, a minha mãe, acompanhei ela direto na doença dela, ela crente, com uma doença incurável. E eu junto com ela, dentro daquele grande hospital, nunca presenciei um milagre. Agora, a segunda opção, se você responder não, se você for sincero consigo mesmo, que é a sua obrigação, você é crente, você, por doutrina, tem a obrigação de ser sincero, ser autêntico, né? E você responder que não, eu nunca vi um milagre, só ouvi falar, nunca presenciei, nunca aconteceu comigo, você está sendo sincero consigo mesmo. Então, se você nunca viu, não aconteceu um milagre com você, nunca presenciou, se nunca aconteceu com você, por que você fica dizendo que Deus faz milagres? Por que você comete essa covardia com sua mente?
com a sua inteligência, com o seu intelecto. Você diz que Deus faz para ver se acontece. Fica dizendo, porque você fica dizendo que Deus fez um milagre e que Deus cura para ver se o milagre acontece, se a cura acontece, para ver se Deus realiza esse milagre. E fica se enganando, fica enganando a mente, a sua própria mente. Fica preso nesse engano. E se você respondeu não, que nunca viu um milagre, porque há tantos relatos de milagre que as pessoas dão em testemunho na igreja e na TV, e também há tantos relatos de curas e milagres extraordinários na Bíblia, mas nos dias de hoje não acontece. Por que disso? Segunda pergunta para você, crente sincero. Me responda aí. Segunda pergunta. Se Deus existe, por que o mundo está dessa forma? Se Deus existe, por que o mundo está desse jeito? Por que há guerra, fome, matança de inocentes? Por quê? Por que Deus vê isso e não toma nenhuma providência? Fica de braços cruzados? Se você vê uma criança, se você vê um inocente ali sendo violentado, você vê, e você é um ser todo-poderoso, e você tem o poder para impedir aquilo. Por que você não impede? Você fica parado. Você deixa o justo e o inocente desamparado nessa hora. Por que você deixa? Por que Deus deixa crianças morrerem de forma violenta? Crianças com doenças incuráveis, sofrendo nos hospitais. Se Deus existe, por que Ele deixa acontecer isso? Por que o mundo está dessa forma? Aí você pode dizer, não, mas isso aí é fruto do pecado de Adão. Bem, analisando esse raciocínio seu, que justiça é essa de Deus? Que pune um inocente pelo erro cometido por Adão, pelo pecado de Adão. Deus vai punir a humanidade, inflige o castigo a todos pelo erro de um ancestral, um erro cometido há não sei quantos milhões de anos atrás. O que essa criança, o que esse inocente tem a ver com o pecado cometido por Adão e por Eva? É a mesma coisa de você pegar e punir o neto ou o filho pelo erro do pai ou o erro do avô. Isso é justo? Isso é justo, crente? Que justiça é essa? Mas aí você pode tentar escapar pelo aquele argumento, né? Isso é uma coisa de Deus que o ser humano não consegue entender, não consegue compreender os motivos de Deus. E quem sou eu para questionar os motivos de Deus? Ora, quem é você? Você é um ser humano inteligente, dotado de discernimento. Se você é uma pessoa saudável mentalmente, você é dotado de discernimento. Não faça essa covardia com o seu intelecto. Você é uma pessoa inteligente. Você tem que entender as coisas para compreendê-las ou aceitá-las. Como você vai aceitar uma coisa que você não compreende só porque foi dito? Só porque está escrito num suposto livro sagrado? Se for assim, tem muitos livros sagrados aí. Por que o seu livro sagrado, que é o verdadeiro, não é o livro do outro, que também é considerado sagrado, não por você, mas por ele é? Por que o seu é verdadeiro e o dele não vale? O dele é o falso. Pois bem, agora a terceira pergunta polêmica que eu quero fazer para você, crente sincero. Por que o seu Deus é o verdadeiro? Hein, crente? Responda aí com sinceridade. Por que o seu Deus é o verdadeiro? Se você é uma pessoa aí que pensa e analisa, você vê que no mundo, em várias épocas, e na época atual que a gente vive, existe aí vários deuses. Existe o Deus cristão, existe o Deus hindu e entre outros deuses aí. Existem deuses de povos indígenas, que há poucos indígenas comparado aos tempos antigos, mas ainda temos povos indígenas no mundo. E eles creem nos seus próprios deuses. Então, por que o seu Deus é o verdadeiro e o Deus do outro é o Deus falso? Por quê? Porque está escrito na Bíblia. O Deus hindu também, eles têm o livro sagrado deles. Também está escrito lá. Eles têm as escrituras dele. Seja sincero com você. Busque a verdade. Analise. Busque na sua mente aí agora. Tente analisar com a razão. Busque aí a resposta. Me responda. Comente abaixo no vídeo aí. Por que o seu Deus é o Deus verdadeiro? Porque não pode existir mais de um Deus, certo? Só existe um Deus verdadeiro. O resto é falso. Então me responda, por que o seu Deus é o verdadeiro? E o Deus hindu não é o verdadeiro. O Deus do hindu é o falso, o seu é o verdadeiro. Por que o seu não é o falso
e o do hindu é o verdadeiro? Consegue me responder? Se consegue, comenta aí embaixo no vídeo que eu quero saber a sua resposta. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: você acredita que o seu Deus cristão é o verdadeiro porque você nasceu num país cristão e foi doutrinado dentro da religião cristã. Se você nascesse num país com religião hindu, você seria doutrinado dentro da religião hindu. Então você cresceria acreditando num Deus hindu. O Deus hindu seria o verdadeiro para você. Assim como o pessoal, a nação da Índia lá, acredita no Deus hindu. Para eles o Deus hindu, os deuses hindu, né? Tem mais de um Deus hindu. É o Deus verdadeiro. Por que eles acreditam nisso? Porque eles nasceram lá e foram doutrinados desde criança que o Deus dele é o Deus verdadeiro. Agora você, cristão, nasceu num país cristão e foi doutrinado dentro da religião cristã. Por isso você acredita que o seu Deus é verdadeiro e o resto é o falso. Se você nascesse na época da Grécia Antiga, você acreditaria nos deuses gregos antigos. Se você nascesse na época dos índios aqui do Brasil, antes da chegada dos portugueses, você acreditaria no Deus dos índios aqui, Deus Tupã. Então essa questão de Deus depende muito da localidade e da época em que você nasce, da nação, da cultura que você nasce. Pare, analise e reflita sobre essa questão, cristão. Seja sincero, crente. Analise. Não é o diabo que está botando isso na sua mente, não. Isso é a sua inteligência. É você fazendo uso da sua razão, do seu intelecto. Não seja covarde com o seu discernimento. Pois bem, essas foram as 3 perguntas polêmicas para os crentes sinceros. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu quero saber a sua opinião e eu quero saber o que você tem a dizer sobre o assunto tratado aqui hoje. Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Eu fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo.